Deus valoriza família. Ele ama a família. Ele quer que você invista na família. A gente faz planos para o ano, não é verdade? Você começa lá, nós estamos em janeiro ainda, você deve ter feito alguns planos, objetivos, metas pessoais. Vou perder peso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas sabe, às vezes a gente esquece de fazer planos para a nossa casa, para a nossa família. E Deus quer, nesse ano, visitar a sua casa. Deus quer, nesse ano, salvar o seu lar, restaurar coisas que já estão perdidas ali. Relacionamentos quebrados, problemas no casamento, às vezes coisas difíceis entre pais e filhos. Deus tem poder para curar, como a gente acabou de cantar. E Ele valoriza a família. Você quer ver? Início de tudo, criação de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Deus já existia antes da criação de todas as coisas. Mas Ele criou o mundo, criou as coisas, e Ele criou homem e criou mulher. E sabe o que Ele fez? Uniu esses dois em casamento e ainda disse: multipliquem-se. Tudo começa com uma família. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo, e depois do pecado, o pecado foi se espalhando e foi crescendo de tal maneira que Deus disse: me arrependi de ter criado a humanidade, vou destruir as coisas e começar tudo de novo. E sabe o que aconteceu? O resgate da humanidade aconteceu por meio de uma família. Noé, fiel a Deus e a sua casa. E tudo recomeça com Noé. Se não bastasse isso, Deus depois escolhe uma família, Abraão e sua família, e diz: Abraão, vou te abençoar. Sê tu uma bênção. E por meio de você e a tua casa, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus ama a família, Deus tem plano para a família. E olha, se não bastasse isso, Jesus veio a nós. Ele sai do céu, Ele se torna carne, Ele habita no meio de nós, Ele toma o nosso lugar numa cruz, pagando pelos meus erros, os seus erros, os nossos pecados, para nos perdoar, nos purificar. E sabe o que a Bíblia diz? Todos aqueles que nele creem, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Agora nós podemos ser família com Deus Todo-Poderoso. E se não bastasse isso, a Bíblia ainda vai dizer que um dia Ele voltará para nos buscar, porque vai ter a reunião da família lá no céu, e todas as coisas vão terminar com essa grande família que Deus resgatou do pecado, para ser família com o Senhor Jesus para sempre. Deus tem planos para a família, Ele ama a família. E sabe, você precisa ter lugar no teu coração para investir no resgate da tua família, na salvação da sua família em 2025. Por isso eu queria convidar você a ler a palavra de Deus, porque nós vamos ver que tudo aquilo que Deus quer abençoar, o inimigo quer destruir. E nós vivemos dias em que a família está sendo dilacerada, destruída. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor para resgate, para a salvação da família. Abre a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 1. Nós vamos nessa história ler o capítulo 1 e 2. Nós vamos lendo devagar. Eu quero começar agora lendo o capítulo 1, versículo 8 em diante. Versículo 8 até o versículo 15. Tá bom? Então abre a sua Bíblia aí, o teu celular, para a gente poder... o celular você não vai abrir na rede social agora, tá bom? Abre a Bíblia, tá? Lê na Bíblia aí, tá? Êxodo capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. E ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas dos cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. E os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram então escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga.
obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. E o rei do Egito, então, deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Senhor, nós estamos aqui agora para mais uma vez estudar a Tua Palavra, e nós pedimos: Espírito Santo, vem, aplica a Tua Palavra e faz mudança na minha vida, na minha casa, mas também na casa e na vida de cada um dos que estamos aqui, em nome de Jesus, amém. Tudo aquilo que Deus quer abençoar, o inimigo quer destruir. Sua família está na mira do inimigo, sabe? Nos dias de hoje, ele quer destruir tudo aquilo de bom que Deus já fez, tudo aquilo de bom que vocês têm. Ele é destruidor, e nós precisamos estar atentos para isso e entender que tem jeito sim. A gente olha para algumas questões e diz: não tem mais jeito. Você quer ver? Eu estava olhando para alguns dados estatísticos. O IBGE é o censo feito lá pelo IBGE em 2022. Nós estamos em 25. Em 2022 apontou que de cada 2 casamentos que são realizados no Brasil, 1 termina em divórcio. Nós não estamos falando de aqueles que estão fora da igreja ou dentro da igreja. Nós estamos falando de brasileiros. Ou seja, está acontecendo lá e aqui, entendeu? Fora da igreja e dentro da igreja, a cada 2 casamentos, 1 termina em divórcio. Por causa disso, o censo do IBGE mostrou que 49% dos lares são monoparentais. 40% dos lares brasileiros são dirigidos por uma mulher. Não existe um homem ao seu lado para acompanhar, para cuidar, para liderar, para acolher, para confortar, para incentivar. Os lares estão sendo destruídos. E aí a gente vai ver tantas outras coisas, como violência contra a mulher nos lares que ainda existe casamento. Tem tantos lares que estão sendo destruídos por causa da violência. São dados que são terríveis. E a gente vai ver outros dados, como o isolamento. Não trouxe dado estatístico, mas o isolamento social que a gente tem dentro da própria casa. A gente, com celulares e internet, mídias sociais, a gente é amigo de todo mundo e não é amigo de ninguém. Amigo de todo mundo lá fora, mas não consegue levantar o rosto para conversar e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? E o nosso lar está sendo agora faltou a palavra aqui. Estiçalhado pelo inimigo. Agora esqueci aqui, né? Tá bom, obrigado, né? Está sendo arrebentado pelo inimigo. Gente, você precisa estar atento para isso. Você precisa tomar cuidado. E Deus hoje te trouxe aqui nesse lugar para te chamar a atenção e dizer: tem jeito, tem jeito. O mesmo Deus que já desceu do céu para intervir na história humana, Ele fez isso lá no contexto do Egito. A gente viu na semana passada com o pastor Nassif, vamos ver isso hoje de novo. É o mesmo Deus que ainda hoje tem poder para vir, para intervir, para mudar a tua história, para mudar a tua família. Tem jeito. Então, qual é o jeito? Como a gente pode encontrar resgate, salvação, ajuda do Senhor para o nosso lar? E eu creio que a história que lemos aqui, que é o nascimento de Moisés, num contexto muito difícil, de perseguição, de morte, de destruição, porque o faraó quer destruir a família de Israel dentro do Egito. Esses mesmos princípios valem para a minha vida e para a sua hoje. Vamos a eles. Primeiro princípio: você quer salvar a tua família aí? Você quer ver salvação de Deus em 2025 no teu lar? Amém? Deixa eu ver aqui. Você quer ver? Deus vai salvar. Primeiro princípio, para você poder ser instrumento de salvação, para você ver a salvação de Deus no seu lar nesse ano: o temor de Deus
O temor de Deus gera vida. Versículo 17 nessa nossa história. Olha só. Nós vimos que o faraó mandou as parteiras matarem os meninos. Olha o que acontece no versículo 17. Capítulo 1 de Êxodo. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando os meninos vivam? E elas responderam: é que as mulheres israelitas, elas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes mesmo que a parteira chegue. O temor de Deus gera vida. Presta atenção nisso, guarda isso no teu coração. Sabe, famílias fortes mudam a sociedade. E porque a família do povo de Israel tinha um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, família forte incomoda. O Egito começou a querer destruir. Faraó percebeu que aquilo podia ser um problema para aquele país. Então ele entra, e ele representa Satanás para a nossa vida hoje nessa história, né? Ele entra querendo matar e destruir. A Bíblia vai dizer: olha, os meninos, os bebês que nascessem, por ordem do faraó, teriam que ser mortos, sacrificados. Imagina quantas famílias tiveram a morte dos seus filhos. Que tragédia. E essa tragédia acontece nos nossos dias de outras formas. Mas o mesmo Deus que intervém lá, intervém aqui. E sabe o que Ele faz? Ele levanta gente que tem temor de Deus para gerar vida. Temor de Deus. As duas parteiras que ajudavam as mulheres israelitas a dar luz, elas agora, porque temem a Deus, porque creem no Deus Todo-Poderoso, elas são levantadas por Deus para salvar as vidas daqueles bebês. E mudaram a história de muitos bebês. A gente não pode dizer quantos, a Bíblia não diz. Mas eu fico imaginando dezenas, centenas de famílias salvas, porque duas mulheres que temiam a Deus cumpriram o seu papel e agradaram a Deus e salvaram vidas. O temor de Deus gera vida. O problema nos nossos dias é que tem muita gente que conhece coisas a respeito de Deus, mas não teme a Deus. A gente ouve as coisas a respeito de Deus. Você escuta música cristã nos aplicativos de celular, você escuta pregações, mas não necessariamente coloca em prática os valores, os princípios da palavra, não pratica a palavra. E não adianta conhecer coisas a respeito de Deus sem praticar. Temor de Deus significa entender quem Ele é, a grandeza dEle, a majestade dEle, a santidade dEle. E quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Ele vai dizer assim: venha o teu reino, seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que isso significa? Deus, faz a tua vontade na nossa vida. Venha o teu reino no meu coração, no meu lar, aqui na nossa casa. Isso é temor de Deus. É viver segundo a palavra de Deus, os valores e os princípios que Ele tem. E quando a gente começa a fazer isso, a destruição do mundo, que gera morte, bate em retirada. Porque temor de Deus gera vida. Ele quer abençoar, Ele quer salvar a sua família. Mas você precisa entender que o temor de Deus gera vida e precisa fazer essa escolha. Em 2025, escolha temer a Deus, a viver com Ele, para Ele, do jeito dEle. Eu me lembro de uma história tão bonita, um momento que a gente viveu lá no Legacy, no encontro de homens, o ano passado. Só homens, 300 homens reunidos. Agora 400 em nome de Jesus, para 500 e assim vai, né? Mas naquele momento ali, uns 300 homens reunidos e uma mulher, no meio de uma das nossas reuniões, entra e pede a palavra. Eu queria falar. E aí, nós demos a palavra, nós demos o microfone. E ela disse: hoje eu vim para dar parabéns para o meu marido. Hoje é dia do aniversário dele. E ele veio para a reunião dos homens. E eu fiquei muito feliz que ele veio. Quando a gente conversou, ele disse que ele gostaria de vir. Eu falei: pode ir, porque desde que você começou a buscar a Deus, a desejar ser um homem de Deus,
a minha vida mudou, a nossa casa mudou, você é um homem melhor, vai, porque eu quero essa bênção na minha casa. E ela falou, eu vim para dar parabéns para ele, porque ele está na reunião hoje. E nós cantamos parabéns. E aí ele subiu ao palco para dar um abraço nela. E sabe qual foi o presente que ela deu no aniversário dele? Ele abre a caixa, a primeira Bíblia da vida dele. Ela deu para ele de aniversário, louvado seja Deus. Uma casa e um casamento que aprendeu que viver do jeito de Deus e temer a Deus é sim significado de transformação e mudança, e para melhor. E eles estão nessa jornada, começando a vida de fé, ainda não são casados, estão morando juntos. E eles já conversaram com a gente, porque agora em 2025 querem se casar, estão resolvendo a vida, sabe por quê? Porque temor de Deus gera vida. Se você quer uma casa abençoada, faça do jeito de Deus. Tem gente que precisa casar aqui, tome a decisão com coragem. Tome a decisão e se case. Deus vai abençoar vocês e vai abençoar a próxima geração de vocês, que vai entender que o compromisso do casamento é bênção de Deus. Ele vai salvar não só vocês, mas as futuras gerações que virão. Neto, bisneto, tataraneto. Você vai embora para o céu e a bênção de Deus vai continuar. Sabe por quê? Porque você tomou a decisão de se casar. Tomou a decisão de viver com o temor de Deus, para a glória de Deus. E olha que coisa linda, o versículo 20, ainda desse capítulo 1, vai dizer, as parteiras temiam a Deus e por isso, Ele foi bom para com elas, e fez com que elas tivessem as suas próprias famílias. Quando a gente teme a Deus, Deus nos abençoa. Você quer bênção de Deus? Tema a Deus. Vai gerar vida ao invés de morte. E a bênção de Deus será sobre você, sobre vocês, sobre o seu lar. Segundo princípio, o lar precisa ser um ambiente seguro. Olha o que diz agora, capítulo 2, versículos 1 e 2. A história continua. E diz assim, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Anrão e Joquebede, esses eram os nomes dos pais desse bebê que depois se chamou Moisés. A Bíblia aqui nesse texto não vai falar o nome deles, mas em outros textos fala, eu estou só adiantando para você. E esses dois que eram da mesma tribo de Levi se casam num contexto difícil. Em tempo de perseguição, em tempo de escravidão, em tempo de maltrato, em tempo de lutas, em tempo de perseguição e morte para os bebês. E eles tomam uma decisão corajosa. Vamos ter mais bebês, vamos ampliar a nossa família, mesmo num tempo de perseguição. É interessante porque tem muita gente hoje que olha para o momento social, para as dificuldades econômicas e tudo, e diz assim, olha, é melhor não casar. É melhor não ter filho. Vamos parar por aqui. E o que a Bíblia vai mostrar para a gente é exatamente o contrário. Mesmo tendo circunstâncias difíceis, creia em Deus, tema a Deus e segue, porque Ele abençoa, Ele protege, Ele cuida. E foi assim, nasce um bebê, Moisés. E o bebê é bonitinho. E eles olham para aquele bebê e o que vai fazer? Num tempo em que os meninos estão sendo mortos, o que eu vou fazer? Vou deixar morrer? Não, eles resolvem proteger o menino Moisés, o menino bonito. Aliás, falando em bonito, eu me lembrei de uma história do meu pai. Meu pai tinha umas frases interessantes, umas citações assim, para ensinar a gente princípios, né? Então uma vez ele disse assim para nós, filho, mais importante do que ser bonito é ser querido. Eu ouvi a frase, mas não entendi por que ele falou isso para mim. Sinceramente. Mas deixa para lá, essa é outra história, né? O casal olha para o menino bonito e diz, vamos proteger, vamos cuidar. Fica imaginando esses pais, cuidando do bebezinho, cuidando para que tudo seja feito em silêncio, para que os inimigos não vejam, não entrem na casa, os soldados não destruam. Eles estão lá, protegendo o bebê. E sabe, essa é uma lição para nós.
Você precisa fazer do seu lar um ambiente seguro. Proteja os seus filhos. Protejam os seus. Casais, homens e mulheres, vocês precisam proteger um ao outro. O inimigo tenta destruir o casamento de maneiras diferentes. Tem coisas erradas na internet que chegam dentro da nossa casa através do nosso celular e destroem casamentos. Vigiem, cuidem uns dos outros. Mas tem mais. Tem tantas coisas que estão destruindo os nossos filhos. A gente vai ver a educação. Os problemas na educação, tanto na educação infantil quanto nas nossas universidades. A gente vai ver o quanto isso está destruindo a família. Uma das coisas que a gente tem, eu esqueci de falar, no nosso Ministério de Família, toda sexta-feira nós temos um bate-papo de pais. Nós chamamos de discipulado de pais, para a gente aprender a ser pai e mãe conforme os princípios de Deus. E a gente se reúne lá no centro de formação. E no ano passado a nossa diretora, a Elaine, ministra Elaine, foi lá dar uma palestra para nós. E ela falou de um caso específico da família dela. Ela disse: olha, minha filha estuda num colégio cristão, né? Que é católico, mas por ser católico é cristão. E um dia voltou para casa e disse: mãe, poxa, hoje aconteceu uma coisa que me entristeceu lá na sala de aula. O que foi, filha? Bom, o professor de história estava ensinando sobre o Império Romano. E ao falar sobre o Império Romano, ele em algum momento disse: foi na época do Império Romano que inventaram essa ideia sobre Jesus. Uma ideia. Jesus é apenas uma figura de uma ideia, uma ideologia que resolveram inventar naquele tempo. Você tem alguma foto a respeito de Jesus? Você sabe provar que ele está vivo? Que ele viveu de verdade? E aquele professor começou a tentar tirar da cabeça das crianças a verdade de que Jesus é real e de que Ele é Salvador e Senhor da vida, enviado de Deus para nos cuidar, para nos salvar, para ser o Senhor da nossa vida. E a menina conversou com a sua mãe. A mãe ouviu tudo aquilo e então tomou uma decisão: eu vou voltar até a direção da escola. Marcou uma reunião, foi lá. E ao buscar isso e conversar, chegou lá e disse: olha, aconteceu isso com o professor de história. Eu queria pedir ajuda de vocês. Precisa ter uma retratação, precisa ter uma conversa, precisa resolver essa situação. E a direção da escola respondeu da seguinte maneira: puxa, há 20 anos que ele é professor nessa casa e nós nunca tivemos um problema assim, nunca tivemos uma reclamação a respeito dele. Presta atenção. Será que durante esses 20 anos ele nunca falou a respeito e é a primeira vez que ele falou? Muito provavelmente esse tipo de ideologia destrutiva estava sendo pregada há anos na escola, mas ninguém tinha se levantado para reclamar ou para se posicionar. Você entendeu? É você que precisa proteger o seu lar. É você que precisa se levantar em nome de Jesus para proteger os seus. E quando a gente faz esse tipo de coisa, sim, tem jeito. Deus muda a sociedade. Esses dias eu estava vendo outro fato trágico, né? Um professor que se tornou professora, ensinando ideologia de gênero lá em São Luís do Maranhão, numa sala de aula para pequenas crianças. Isso está acontecendo hoje, no dia a dia do nosso país. Mas é você que tem direito, pela nossa Constituição, e tem também a responsabilidade diante de Deus de proteger os seus. Seu lar é um ambiente seguro? Seu casamento está seguro porque vocês estão protegendo o seu casamento? Seus filhos estão seguros porque você está vigiando e fazendo a sua parte? Sabe, quando a gente faz a nossa parte, essas outras estratégias do inimigo vão sendo destruídas. Desafio das drogas, os vícios em álcool, pornografia, as mentiras e a sexualidade desenfreada que vai sendo colocada nos filmes, nos streams, em tantas outras coisas. Deus pode quebrar tudo isso se você fizer o seu papel. É preciso ter diálogo em casa. Como é que a gente quebra isso? A gente crê em Deus, a gente
vive para Deus, mas a gente cria um ambiente de diálogo, de conversa, de troca, de prestação de conta. A gente pergunta como é que foi na escola, como é que está na universidade. E nesse ambiente caloroso de amor, de fraternidade, a gente pode conversar e a gente pode sim se fortalecer. Cuide e faça da sua casa um ambiente seguro. Terceiro princípio, são 4, preciso correr. O terceiro princípio, ele é interessante. A gente sim precisa que o nosso lar seja um ambiente seguro, mas nós precisamos entender que também é papel nosso lançar os nossos filhos nas águas. Olha o que diz aqui o capítulo 2, de Êxodo, versículo 3 e 4. Como não podia escondê-lo por mais tempo, a Joquebede pegou uma cesta de junco, tapou os buracos de betume e piche, tapou os buracos com betume e piche, e pôs nela o menino, e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Uau, essa parte da história é muito difícil. Você imagina? Um bebezinho lindo, amado, cuidado e protegido pelos seus pais, mas ele cresceu. E agora o choro já não pode mais ser contido, os risos e as brincadeirinhas que o bebê vai começando a responder e a fazer também, e agora não dá mais para ficar dentro de casa, os vizinhos vão ouvir, é questão de tempo para os soldados invadirem a nossa casa, levarem nosso filho embora, vão matar o nosso filho, o que vai acontecer? E nessa hora tão difícil, eles entendem esse princípio poderoso para a nossa vida hoje. É preciso lançar os nossos filhos nas águas. É difícil, porque a gente só quer proteger. Mas eles precisam ser colocados nas águas. As águas oferecem risco. Todas essas coisas já faladas aqui estarão acontecendo e vão aparecer para eles, para os nossos filhos. As ideologias, tantas coisas vão confrontá-los, mas eles precisam ser colocados nas águas. O Salmo 127, versículo 4, fala algo tão lindo, Vai dizer, olha, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na nossa juventude. E o versículo 5 vai dizer, olha, como é bom que o homem tenha a sua aljava cheia deles. É verdade. É gostoso estar com todo mundo dentro de casa. Mas flecha não foi feita para ficar só na aljava. Flecha foi feita para ser atirada, para voar e atingir um alvo distante. Nossos filhos precisam ir onde a gente não consegue ir. Eles irão e alcançarão pontos muito maiores, porque Deus tem planos para eles. Mas nós precisamos ter a coragem de deixá-los ir. Isso me lembra uma história interessante lá de casa. A Mariana, nossa filha mais velha, está aqui hoje, já ouviu essa história 20 vezes, 20 milhões de vezes, mas vamos lá, vamos contar mais uma. Ela com 2 anos de idade, a gente colocou na escolinha. E aí ela foi para a escolinha, e no meio daquele ano na escolinha, uma tarde ela volta para casa e conversa comigo e diz assim: papai, o José Eduardo quer casar comigo. Eu dei risada, como você riu aí, olhei para minha esposa e disse: bom, pensei que eu fosse ouvir isso daqui a uns 20 anos. Aí eu olhei para ela e disse: filha, e você? E ela respondeu: papai, eu vou de branco. Pensa bem, não parece nada natural nossos filhos quererem sair de casa, não é verdade? Mas um dia isso precisa acontecer. E você faz o papel de proteger, de transformar num ambiente seguro, para ensinar os princípios e valores que eles precisarão para dar os seus próprios passos no futuro. E o futuro chega, gente. E nós precisamos deixá-los ir, colocá-los nas águas. Bem, os meus 20 anos já passaram. E o ano passado, um cara diferente apareceu lá em casa. E ela começou a namorar. É engraçado porque os meus amigos aqui na igreja dizem: rapaz, nunca tem cabelo branco aí, está sempre preto. Pois é, mas os cabelos brancos o ano passado começaram a aparecer.
E é assim a vida da gente, não é? Nós precisamos aprender a colocar os nossos filhos nos rios da vida. Mas sabe o que é lindo? Você faz a sua parte com todos os detalhes e cuidados. Deus faz a parte dele e protege e cuida. Aquela mulher pegou aquele cesto, passou o piche, o betume, para que a água do rio não penetrasse. Você precisa fazer a mesma coisa. As águas destrutivas do inimigo não destruirão a vida dos seus filhos. Faça a sua parte, mas entenda, Deus faz a dele. Isso me leva agora para o último princípio. Sabe por quê? Porque o último princípio vai dizer o seguinte: espere pelo imponderável de Deus. Sim, Deus pode fazer o extraordinário, o sobrenatural, aquilo que é divino, completamente sem que a gente possa imaginar ou até pedir. Sim, Deus faz muito além daquilo que nós podemos imaginar. E o capítulo vai falar sobre isso no 2, a partir do versículo 5 em diante. A gente vai olhar esse contexto e vai achar, que coincidência. Para Deus não tem coincidências. Olha só o que acontece. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. E de repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma de suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: é um menino israelita. Então a irmã da criança, que estava acompanhando o cestinho, correu lá e perguntou para a princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. E aí a princesa lhe disse: leve esse menino e crie-o para mim, e eu pagarei pelo seu trabalho. E a mulher levou o menino e o criou. Coincidências? Vocês tinham colocado no rio, coração apertado, e agora o que vai acontecer? E aquela criança começa a ser levada pelas águas do rio, e o desespero da mãe e do pai, a oração, e agora Deus, o que vai acontecer? Mas Deus age de um jeito maravilhoso. Não está tudo descrito aqui, mas essas ideias que podem parecer coincidências são sim a mão de Deus realizando o seu plano na vida daquela família e na vida do Moisés. Bebê indo com o rio, mas ele coloca no coração de uma princesa: está calor no Egito, vou tomar um banho, vamos lá no rio. Enquanto ela está se banhando no rio, agora aparece um cestinho ali no meio dos juncos e o que será que tem ali? Pega lá. E começa a olhar e tem um bebê. E ela reconhece que é bebê do povo que é escravo. E ela vai dizer: bom, e agora? Vou entregar para morrer? Porque tem sentença de morte. Não, eu vou trazer para mim, vou proteger e vou cuidar. No meio disso, uma irmãzinha que está acompanhando e corre lá na princesa e diz: princesa, você quer alguém para ajudar a amamentar, cuidar da criança nos primeiros dias? Sim, você pode trazer. Coincidência? Não, a mão de Deus. A mãe do menino volta então agora à cena, e ela tem o privilégio de poder cuidar do seu filho no meio daquele caos. E ainda mais, ser assalariada por isso. E se não bastasse isso, olha que ironia, como Deus age. Satanás queria destruir a família, queria tirar a vida, queria escravizar e destruir o povo de Deus no Egito. Mas ele se tornou aquele que sustentou e criou o menino que um dia se levantou para ser libertador daquele povo. É assim que Deus age. Deus faz o imponderável. Deus age de um jeito maravilhoso, surpreendente. E Ele pode fazer isso por você. Não importa qual seja o seu problema, a sua dificuldade. A vida está difícil, tem problemas em casa. Eu não sei o que vai ser nesse ano.
Deus sabe, Deus tem planos, Deus quer salvar. Deus mais uma vez desce para intervir na tua história, para mudar a tua casa. Mas tudo começa com você. Tudo começa com um convite. Senhor, desce e entra na minha casa. Salva o meu lar. Muda a nossa história. E hoje, nessa manhã, Deus trouxe você nesse lugar para dizer: eu tenho planos para vocês. Eu quero abençoar vocês. Eu vou mudar a história de vocês. Mas é preciso responder a essa ação de Deus para dizer: Senhor, sou eu. É a minha casa, sim, eu quero o Senhor entrando lá no nosso lar e mudando aquilo que eu não posso mudar. Eu vou lançar as águas, mas eu creio, o Senhor vai proteger. Eu vou fazer o meu papel de transformar em lugar seguro, mas eu creio, o Senhor vai entrar com aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz na minha casa, faz. Muda a nossa história, salva a nossa família, Deus. Você é uma dessas pessoas hoje que quer a visitação de Deus no seu lar? Quer sim que 2025 seja diferente, surpreendente, um tempo de Deus na vida de vocês? Se é assim, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, porque a gente vai orar junto. A gente vai dizer: Senhor, eu preciso do Senhor aqui em casa. Preciso da tua visitação. Entra e salva, sim. Mas sabe, ainda começa com você. Porque o princípio de tudo vai ser o quê? Temor de Deus. Senhor, entra na minha vida. Muda a minha história. Se o temor de Deus gera vida e a falta de temor gera morte, Senhor, por favor, eu quero ser alguém que não apenas sabe coisas a teu respeito. Eu quero ser alguém que te conhece, que convive contigo, que te tem ao lado, que te tem dentro da vida. Vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador, conduz o meu lar, muda a minha história para que eu seja um agente de salvação do Senhor na minha casa. Tem gente assim nesse lugar? Sabe, a salvação tem um nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você o aceitar, se você convidá-lo para que ele entre na sua vida hoje, nessa manhã, tudo vai mudar. Ele muda você por dentro, e você vai ser uma pessoa diferente dentro da sua casa. E sabe o que acontece? A direção de Deus, a sabedoria do Espírito será sobre você, o amor de Deus será sobre você. Você vai amar como Cristo ama, e você vai ser um agente de mudança, de resgate, de salvação dentro do seu lar. Mas tudo começa dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor. E tem gente nesse lugar que já fez essa decisão, mas talvez tenham pessoas nesse lugar que nunca tomaram essa decisão de dizer: Jesus, vem, eu preciso do Senhor. Entra na minha casa, entra no meu coração, na minha história. Me muda para que eu possa, sim, ser um agente junto contigo de salvação da minha família. Você é uma dessas pessoas? Eu queria te convidar a levantar a mão no seu lugar. Você é uma dessas pessoas que está dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor, vem na minha vida, entra no meu coração, muda a minha história. Levante a sua mão, nós queremos orar juntos por você, porque hoje é tempo de salvação para o seu lar, e começa com você. A vida vai mudar. Estou vendo algumas mãos levantadas, louvado seja o Senhor. Tome a coragem agora. Esse é tempo de resposta. Você quer, sim, Jesus nascendo na sua vida e transformando a tua história? Levante a sua mão no seu lugar. Fique com a mão levantada, eu quero ver você. Nós vamos orar juntos. Estou vendo gente lá atrás, estou vendo algumas pessoas aqui no meio. Lá na galeria tem gente dizendo: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus na minha vida, muda a minha história. Estou te vendo lá atrás, louvado seja o nome do Senhor. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa. Esse é tempo de salvação. Você quer essa salvação? Jesus vai mudar você hoje. Aleluia. Feche os seus olhos no seu lugar. A primeira oração, aqueles que levantaram a mão vão fazer comigo, tá bom?
Toma coragem, fala alto. Você precisa entender que você está fazendo essa decisão corajosa hoje com Jesus, tá bom? Você vai orar agora e convidar Jesus para entrar na tua vida, tá bom? Vamos lá, fala comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me amou e deu a sua vida para que eu pudesse ser perdoado e pudesse ser família com Deus. Hoje eu te recebo, perdoa o meu pecado e vem ser o Senhor da minha vida. Muda a minha história e muda a minha casa. Eu me entrego a Ti. Amém. Senhor, obrigado por essas pessoas. Quero agradecer ao Senhor. Louvado seja o Teu nome. O Teu poder nos alcança. Hoje começa uma nova história. Deus, história de salvação, história de graça, história de bênção. Então agora entra nessas vidas e sela com o Teu Espírito. Traz salvação do Senhor em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor promete mudança de vida para todos os dias aqui, mas também uma vida eterna com o Senhor no céu para todos sempre. Obrigado, porque hoje é dia de salvação. Louvado seja o Teu nome. Amém. Mas a gente vai orar junto agora pelas nossas casas e famílias. Eu quero também já convidar os meus colegas pastores para virem aqui. Nós vamos orar por vocês. Eu vou orar por você, a gente vai cantar, vamos terminar o nosso culto. Mas se você quer uma oração pela tua casa, pela tua família, ou se você for uma pessoa que tomou a sua decisão por Jesus hoje, tá? Desce depois aqui, vem para cá, porque nós vamos orar com você, tá? Nós queremos te dar um abraço, queremos ouvir você, queremos orar por você e te entregar um convite. Se você fez a tua decisão por Jesus pela primeira vez, queremos entregar um convite para um café, te ajudar a dar novos passos com Jesus e com a igreja daqui para frente, tá bom? Então a gente vai orar agora, pedindo a bênção de Deus pela sua casa, salvação de Deus, um tempo lindo de Deus em 2025 para a sua família. E depois, você pode descer aqui, nós vamos orar com vocês ao final do nosso culto, tá bom? Feche os olhos mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem planos para a nossa casa. Apesar de nós, dos nossos defeitos, dos nossos problemas, o Senhor nos vê, o Senhor desce do céu para nos acolher, para nos socorrer. E hoje eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que 2025 seja um ano lindo, abençoado, surpreendente na casa de cada homem e mulher, de cada filho, filha, pai e mãe que estão neste lugar, ou até que estão assistindo e acompanhando em outros lugares hoje. Deus, esses que estamos aqui de pé, estamos dizendo: nós precisamos de uma intervenção Tua, Jesus. Então vem e age com poder, mas começa o milagre dentro de nós. Começa na minha vida, muda a minha vida, para que eu seja, para que cada um aqui seja o escolhido e escolhida do Senhor, para ser um agente de mudança dentro do nosso lar. Usa a nossa vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você fez essa oração, está fazendo sentido para você isso, você quer uma oração para que sim, Deus possa ajudar e fortalecer você nos seus desafios, no seu lar, na sua casa e família, desce para cá.